Olá, não pule essa introdução, porque aqui contém informações importantes e pode ser que o caldo de ossos não sirva para você, fique atento. Então, neste vídeo estarei falando sobre este super alimento rico em minerais, cálcio, magnésio, fósforo, rico em colágeno, em aminoácidos, glicina e com várias propriedades e benefícios para a sua saúde. Porém, não serve para todas as pessoas, porque o caldo de ossos, principalmente de cozimento lento, ele vai ser um caldo muito concentrado e também vai conter muita histamina. Pessoas que apresentam intolerância à histamina, apresentam algum tipo de alergia, dermatite, pode ser que essas pessoas tenham uma piora ao iniciar o caldo de ossos se nunca teve contato com este alimento. Sendo assim, é aconselhável neste caso é iniciar com o caldo de carne, é mais suave com o intestino e dessa forma você já prepara o seu organismo para receber o caldo de ossos, propriamente dito, o ensinado aqui neste vídeo. Então, se você nunca tomou, ou se você vai iniciar, por exemplo, com uma criança, no caso de uma introdução alimentar, o mais aconselhável é que você inicie com caldo de carne, que tem 80% carne e 20% ossos. Nesse caso, você pode usar o ossobuco, por exemplo. Então, vai ser um caldo mais gentil com o seu intestino. Não que é contraindicado você já iniciar com caldo de carne, mas algumas pessoas podem ter algum tipo de reação se já iniciar logo de cara e apresentar algum desses problemas aí relacionado com histamina. Então, o caldo de ossos, ele pode ser feito com ossos de qualquer animal. E essa é uma dúvida bem frequente que geralmente me chamam no Instagram para perguntar onde você consegue estes ossos. Minha dica, faça amizade com um açougueiro, tá? Então, vai a um açougue, a um mercado e pergunte que dia eles desossam carne, qual é o dia da semana que eles desossam. Pergunta qual é o horário que vocês costumam ter ossos, porque geralmente nos mercados passam uma pessoa que compra estes ossos. Então, você deve ir antes que passe essas pessoas aí comprando os ossos. Então, geralmente aqui perto da minha casa, eu fui, conversei no açougue. Então, eu sei que na sexta-feira eu tenho que ir por volta de 8, 9 horas da manhã. E depois, se eu for à tarde, por exemplo, eu já não encontro mais. E aí eu peço para eles cortarem em pedaços, assim, não muito pequenos, né? Mas que caiba ali na panela. Não trago a peça inteira de osso. E não fique chateado se te perguntarem, é pro cachorro? Você fala, não, isso aqui é para fazer remédio. Porque sim, gente, isso aqui tem propriedade de remédio, aumenta muito a imunidade, ajuda na sua saúde intestinal. Então, se você sofre com problemas como permeabilidade intestinal, intestino inflamado, como já sabemos que tem a relação do intestino-cérebro, intestino com doenças autoimunes, intestino com autismo, todos devem tratar o intestino. Então, é essencial aí que você tenha o intestino funcionando corretamente, né, deixando passar somente o essencial, que não tem aquele intestino todo furado, cheio de buracos, que é o intestino permeável, que deixa passar substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea. Então, para isso, é essencial aí que você tenha uma alimentação adequada, retire alimentos inflamatórios e o caldo de ossos por conter colágeno e várias outras propriedades. Então, vai ajudar a cicatrizar este intestino aí. Mas lembre-se do que eu disse, se você nunca tomou caldo de ossos, inicie com caldo de carne, né? Faça um teste aí por uma semana e depois inicie o caldo de ossos em pequena quantidade e veja como vai ser a sua tolerância. E você pode usar ossos de qualquer animal. Pode usar pé de frango, pode usar ossos de porco, ossos bovinos, fica a seu critério. Então, eu costumo pedir no açougue ossos da canela do boi, sem a carne. E também eu costumo misturar um pouco de mocotó. Eu já fiz também o caldo somente de mocotó. Então, ele fica um pouco mais acentuado o sabor. Mas ainda assim, eu consigo fazer o caldo sem tempero e também utilizá-lo em receitas doces. Porque sim, eu também faço receitas doces, inclusive os meus filhos tomam no café da manhã o caldo de ossos neutros sem sabor, com cacau, canela, com mel. Então esse é o leite que eles tomam no café da manhã e que ajuda muito na imunidade, principalmente nesse período agora, antes de iniciar o inverno, nós já damos aquela preparada ali no organismo, né, para que não venha ter ali aqueles episódios recorrentes de quadros respiratórios. Então é muito útil nessa fase aí. E muito se fala do cozimento lento. O que seria o cozimento lento? Algumas pessoas falam em 8, 10, 12 horas, alguns deixam 24 horas no fogo estes ossos fervendo. O que eu tenho por prática? Logo que eu comecei a fazer este caldo de ossos, há uns 2 anos, uns 3 anos atrás, eu não sabia que tinha que fazer o cozimento lento. Então, eu fazia o cozimento mais acelerado na panela de pressão. E também funcionava, embora não seja o ideal. Mas eu aconselho que você faça aí o cozimento de, no mínimo, 5 horas, tá? Então, eu costumo deixar 8, 10 horas no fogo, sempre repondo água para não queimar.
Se você fizer o cálculo aí de quanto vai sair essas horas aí de gás, você vai ver que não sai tão exorbitante assim. E outra, se você fizer uma grande quantidade, uma panelada de caldo de ossos, você vai ver que sai ainda muito econômico, por mais que deixe muito tempo no fogo. E aqui eu ainda vou te ensinar um truque para você economizar ainda mais, que é usar os mesmos ossos para fazer caldo 2 vezes seguidas. É isso mesmo, eu faço caldo 2 quantidades, digamos assim, de caldo com a mesma quantidade de ossos, tá? Então assista o passo a passo para você entender melhor do que se trata. Então sim, o ideal é que você deixe mais tempo no fogo, mas um cozimento aí de 4, 5 horas não vai também te dar um caldo de ossos 0 propriedades, tá? Vai ter uma concentração menor, mas ainda assim você vai ter benefícios. Eu começo então colocando os ossos de molho na água com vinagre, ou seja, coloco água do filtro até cobrir os ossos e coloco o vinagre. Se for uma quantidade pequena, eu coloco ali 3, 4 colheres de vinagre. Pode ser vinagre de maçã, vinagre de álcool, que você tenha em casa. Nessa quantidade aí, tem aproximadamente 4 quilos de ossos, então eu usei mais ou menos 100 ml de vinagre. Deixei descansar por aproximadamente 15 minutos e depois eu descartei essa água. Isso faz com que o caldo fique ainda mais neutro e sem odor. Descartei a água com vinagre e acrescentei novamente a água do filtro até cobrir os ossos e depois eu levei ao fogo. Numa panela grande e sem pressão. Levei em fogo alto até ferver e logo que levantou fervura eu baixei o fogo e mantive lá sempre repondo água para não queimar. Eu retiro essa espuma que sobe por cima logo que começa a ferver, retiro toda essa espuma aí, descarto. Lembrando que eu não coloquei nenhum tempero porque eu gosto de fazer primeiro o caldo neutro sem sabor, porque eu também uso em receitas doces, uso para fazer sobremesas, gelatinas e também uso para tomar com cacau, em pó, mel, canela. Então eu também faço um chocolate de caldo de ossos, um chocolosso. E dessa vez aí eu usei os ossos da perna do boi e também usei alguns pedaços de mocotó, que é a pata. E depois de mais de 8 horas no fogo, está pronto o meu caldo de ossos. Aqui por cima está a gordura, camada de gordura, e por baixo está o caldo. Agora eu vou passar pela peneira. E durante o período de cozimento, o tempo que ficou no fogo, eu sempre fiquei repondo água para evitar que os ossos sequem, né, e queimem lá no fundo. Então sempre eu vou completando com água. Depois de passar pela peneira, eu levo essa vasilha e essa bacia na geladeira, porque dessa forma a gordura vai endurecer e vai ficar muito mais fácil retirar ela e vai ficar somente o caldo que vai virar uma gelatina. Então a gordura eu vou retirar depois para usar para cozinhar. E agora que eu já retirei todo o caldo daqui, passei pela peneira e coloquei para gelar, para a gordura firmar, eu vou fazer novamente caldo de ossos com estes mesmos ossos aqui. Geralmente eu faço assim. E a segunda vez eu coloco tempero. Por quê? Eu quero que o tutano fique com tempero aqui nos ossos, ó. Então, eu faço uma segunda vez o caldo de ossos com os mesmos ossos. Dessa vez eu deixo menos tempo, tá? Eu não faço novamente um cozimento de 8 horas. Então, como os ossos já estão cozidos, eu deixo menos tempo dessa vez. Deixo aí cerca de 4 horas e ele também vai ficar um caldo gelatinoso e temperado, já que a primeira vez que eu cozinhei eu fiz sem tempero. Coloquei então aqui cúrcuma e alguns temperos, já coloquei sal também. Agora eu vou cobrir com água e deixar cozinhar por pelo menos 4 horas. Fervendo aqui então, já faz 1h30 que está no fogo. Esse daqui é o caldo temperado. E depois de gelar, é assim que fica o caldo de ossos com a gordura por cima. Então eu estou cortando aí para retirar a placa de gordura. Retirei toda a gordura então que estava por cima. E agora o caldo eu vou separar em porções e vou congelar. Aqui rendeu esse tanto aqui, sem sabor, sem tempero, e o outro com tempero eu ainda vou passar pela peneira. Essa gordura eu vou fazer um processo de clarificação com ela para retirar esses resíduos de caldo de ossos que estão aqui misturados, para que fique a gordura pura para ser usada para cozinhar. O processo de clarificação é basicamente derreter isso aqui e acrescentar mais ou menos 500 ml de água aqui, e aí depois eu deixo essa gordura endurecer novamente. Então a gordura vai ficar por cima, dura, e por baixo vai ficar a água com o resíduo do colágeno aqui, do caldo de ossos. Então eu descarto essa água e repito o mesmo processo umas 3 vezes. Dessa forma a gordura vai ficar mais pura e vai ficar mais firme. Agora ela está um pouco macia ainda porque ela está bem misturada com caldo de ossos. Então cada vez que eu derreter e acrescentar água, vai fazer esse processo de limpar mais a gordura, digamos assim, para que ela fique mais pura. E depois de deixar derreter, acrescentar água, deixar endurecer na geladeira e repetir esse processo por 3 vezes, fica assim a placa de gordura pura, que pode ser armazenada e usada para cozinhar. E eu também guardo o tutano, retiro de todos os ossos e guardo em um potinho na geladeira e vou usando no preparo de ovos no café da manhã.
E o caldo de ossos, já sem a gordura, é só separar em porções e levar ao congelador. E aí você vai descongelando aos poucos somente a porção diária. Esse mais amarelinho aí é o caldo temperado que eu coloquei a cúrcuma. Lembrando que aqui no canal também já tem uma receita de uma sobremesa feita com caldo de ossos neutro sem tempero. E qual a quantidade que você deve aí ingerir ao dia? Eu recomendo que você faça uso de uma xícara, 200 a 250 ml, ao dia. Isso pode ser o caldo de ossos temperado, que você toma lá antes de dormir, por exemplo, na ceia. Eu, particularmente, costumo tomar no café da manhã, como meu primeiro alimento. Então, geralmente, eu tomo ali com cacau, canela, gengibre em pó, e eu tomo essa dose aí como se fosse o meu café. O importante não é a quantidade, e sim a frequência. Então, seria uma pequena dose de forma frequente, ou seja, tomar todos os dias essa pequena dose. Por isso eu congelo e sempre tenho à mão aí a minha porção de caldo de ossos diária. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você fizer, me conte aqui o que você faz de diferente, se você já consome, como você consome o caldo de ossos no seu dia a dia. E se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo. O meu Instagram é este aqui, me segue por lá também. Tchau!